Você fez pós em quê? Eu fiz pós em nutrição clínica ortomolecular. Nutrição clínica ortomolecular. Dá uma explicação pra gente aí, que você agora falou grego pra mim. Então, é uma linha, né, que vai estudar mais a fundo a função dos nutrientes, de cada nutriente. E acaba estudando muito a parte de suplementação mesmo. Então, quando eu decidi fazer, foi para aprender mais sobre suplementação. E isso é até quando você fala suplementação, você está falando o quê? Aqueles suplementos que a gente vê mesmo de academia e tal? Não só os suplementos de academia, mas também vitaminas e minerais, outros ativos antioxidantes. Tem muitos. A área da suplementação na nutrição é muito extensa e tem para todos os tipos de demandas, né, do corpo. Então, eu fiz para aprender mais, e o que é curioso, porque eu sempre falo na minha conduta, né, com os pacientes, a suplementação ela vai entrar quando ela é realmente necessária. Então, eu tenho paciente que às vezes chega na primeira consulta e não vai sair de cara com um esquema de suplementação, só realmente se houver necessidade. Às vezes eu peço para ele fazer exame antes, porque suplemento é um investimento também. Né? E muitas vezes a gente já consegue ter resultados maravilhosos só com o ajuste da alimentação. Então, o suplemento ele vai entrar ou para corrigir uma deficiência nutricional que a gente não consiga atender pela alimentação, ou para, em uma determinada fase ali do emagrecimento, otimizar esse emagrecimento, ajudar esse corpo nesse processo de perda de peso, né? Então, tem muitas funções que diferentes suplementos podem ter no nosso corpo. Mas é importante sempre ter em mente isso. O suplemento ele é complemento. A alimentação ela é a base. Então, se você não tem uma alimentação bem feita, não vai adiantar o... Né? Tem muita gente que, por exemplo, tá sentindo, não sei, mais cansada. Aí joga no Google. Deixa eu ver aqui o que pode ser. Pode ser deficiência disso, disso e disso. Um multivitamínico resolve. E vai comprar na farmácia um multivitamínico. Mas... eu estou sentindo até melhora. Tudo bem, mas nesse multivitamínico pode ter outras vitaminas que o seu corpo não precisa. Outros minerais que o seu corpo não precisa. E alguns se acumulam no seu corpo. E aí pode ser tóxico para o seu corpo, sabe? Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque o suplemento ele não exige, né, que tenha prescrição, como algumas medicações, né, que os médicos... Você compra um Centrum ali na farmácia, um abraço. E pronto, então, mas existe esses detalhes que não é tão conhecido assim, né, pelo público, pelas pessoas. Por exemplo, vitamina D, na época da pandemia, as pessoas estavam ingerindo assim... Igual água. Sem se preocupar. E é uma vitamina que a gente acompanha quando faz a suplementação, para ver os níveis que estão chegando. Porque ela, a partir de determinado valor, ela se torna tóxica. Eu não sabia disso. O excesso de vitamina D é prejudicial. Sim, e já tiveram muitos casos de internação até por conta de excesso de vitamina D. Então, algo eu morri sem saber disso. É algo que tem que tomar cuidado, sabe? Suplemento não é água, não é uma pílulazinha ali. Às vezes, se não é de boa qualidade, pode até ser, porque ainda tem esse detalhe. Um suplemento bom, ele não é tão barato, sabe? A gente desconfia, assim. Sempre falo para o meu paciente. Eu chutei o Centrum aqui, que acho que é o único que eu conheço. E quando era moleque, criança, eu tô falando aí de 30 anos atrás, tô com quase 50, sei lá, 30 anos atrás, mais de 30 anos, 35, 40 anos atrás, o Pelé fazia propaganda de no intervalo dos Trapalhões. Olha quanto tempo tem isso. Do Vitasay, lembra? Já ouviu falar em Vitasay? Eu não lembro eu acho que ele não era um polivitamínico, mas eles vendiam como uma coisa para dar energia, era isso e Tafmanê. Tem muitos, ele é uma linha de vários Tô velho. suplementos. Nossa. Ainda tem até hoje em dia, Vitasay. Vitasay. É uma linha assim, e tem para energia, para imunidade, para saúde da mulher. E isso que eu ia falar agora, eu tinha esquecido de eu te perguntar isso mais cedo, quando você falou do lance da TPM e tal. Você tem uma diferenciação, e assim, eu estou falando aqui de uma forma muito científica. Então, quem defende a porra da ciência vai entender o que eu estou falando. Eu não estou aqui para fazer lacração de nada. Existe diferença da parte, não só da alimentação, como metabólica, do homem e da mulher.
Ponto. Óbvio. Ponto. Quem falar o contrário, tá errado, tá? Tem algum cuidado especial que você precisa ter com as suas pacientes, mulheres, na hora de prescrever uma suplementação ou uma medicação que acompanhe essa... Você passou uma dieta para ela. E aí, na hora de passar uma suplementação, uma medicação, você tem que, acho que tem um cuidado maior do que se o paciente fosse um homem. Ou não? Depende, assim, primeiro só para não gerar confusão, o nutricionista ele não prescreve medicação, tá? Medicação realmente assim Você não pode prescrever medicação. Por lei a gente não pode. Quem prescreve é o médico, tá? O nutricionista ele prescreve suplementação. Perfeito. Então, por exemplo, né, a gente falou de Ozempic aqui. O Ozempic o nutricionista não prescreve, tá? É o médico. Você pode falar por fora ali que existe e tal. Eu posso encaminhar para o médico. Se eu achar que esse paciente merece uma avaliação, né, do meu ponto de vista, talvez ele precise de um aporte que o médico, né, tenha esse olhar, eu vou encaminhar para o médico. Mas eu nunca nem sugiro, assim, você isso que eu ia perguntar, você não sugere, mas você poderia fazer um encaminhamento médico... Nesse sentido, sugerindo. Nesse sentido, por mais que eu tenha o conhecimento, às vezes, de falar assim, eu acho que esse paciente seria um caso, eu sou muito respeitosa nesse sentido e eu gosto também de estar trabalhando com profissionais assim. Isso é ético, né? Cada um no seu quadrado, sabe? Eu não posso virar, se não é da minha competência, e falar para o paciente... Eu acho que você precisaria de um Ozempic, então vai no médico. Não, eu posso falar assim, olha, no seu quadro, eu acho que seria interessante ter um acompanhamento multidisciplinar. Eu tenho uma endocrinologista que eu indico, e aí com essa médica, com a médica, não com o paciente, talvez eu converse, né? Eu discuta o caso com o paciente, se ele for mesmo. Então, como eu faço com os profissionais que eu tenho parceria? Eu vivo discutindo o caso do paciente, né? Olha... eu não sei, mas o que você acha? De repente faz uma avaliação. Por quê? O nutricionista, por lei, ele dá diagnóstico nutricional. Ele não dá diagnóstico médico. A mesma coisa, se eu pego, que está muito comum, às vezes eu pego um exame de imagem de abdômen total, que o paciente me traz, e mostra ali, pelo conhecimento que eu já tenho, eu já vejo ali que esse paciente está com gordura no fígado. Mas eu não posso virar e falar. Eu falo assim, você já foi ao médico? Quem foi o médico que te passou isso? Né? Porque ainda tem essa. Eu não sou nutricionista, também não prescreve exame de imagem, tá? Você não pode solicitar um exame de imagem? Não podemos. É um médico que prescreve, tá? E aí se ele fala, eu vou voltar, ou eu não tenho médico, me indica um, né? Aí eu posso fazer a indicação. Aí eu falo, olha, eu vou pedir para você procurar um hepatologista e você vai levar esse exame para ele. Esse é o terror de qualquer pessoa que gosta de cerveja, hepatologista. É delicado. Mas, assim, porque a gente precisa ter essa ética. E, às vezes, né, é claro, assim como o médico também, né, vai trabalhando e tendo algum conhecimento de alimentação, o mesmo se aplica para o nutricionista. Só que, cara, não é a minha competência, entendeu? Não faz parte da minha competência. Então, eu sou muito respeitosa nesse sentido, até para não assustar o paciente também, porque imagina se eu falo algo que assusta esse paciente, que o médico, ao avaliar, fala, não é nada disso, entendeu? Então, ou mesmo, o próprio médico é melhor preparado para falar de algo de que seja de uma competência dele, assim como o nutricionista é melhor preparado para falar sobre alimentação. E que, infelizmente, a gente vê muitos profissionais, às vezes, mas aí se tem qualquer área, nessa área. Tem qualquer área.